a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que substitua o regime inicial fechado, determinado após a condenação por tentativa de golpe, por prisão domiciliar humanitária. A condenação no caso do golpe ainda não foi transitada, e julgada. Ou seja, existe uma fase ainda de recursos para ser feita, mas a defesa já se antecipa e pede para que o ex-presidente fique em prisão domiciliar. Lembrando que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O pedido aconteceu agora, nesta sexta-feira, no começo da tarde. Os advogados afirmam que Bolsonaro tem um quadro clínico grave, sofre múltiplas comorbidades e também tem uma eventual ali, que essa eventual transferência para o sistema prisional poderia representar um risco concreto à vida do ex-presidente. Eles protocolaram isso no documento agora há pouco ao ministro Alexandre de Moraes. A defesa afirma ainda que vai recorrer dessa situação, mas eles pedem uma medida urgente, já para que a prisão domiciliar seja mantida. O documento registra vários acórdãos de embargos de declaração, realmente também. Apesar disso, os advogados do Bolsonaro dizem que diante dessa possibilidade da execução imediata da pena, depois de transitada e julgada, é necessário garantir já a permanência de Bolsonaro em casa. Vamos abrir então a análise novamente para os nossos comentaristas João Belutti e Laura Porto. Belutti, boa estratégia essa antecipação da defesa? Pois é, não está muito claro, porque me parece que a defesa está agindo conforme as notícias que estão saindo na imprensa. Igual hoje, que havia um rumor, uma expectativa de que a prisão fosse decretada, inclusive hoje. E como a gente mencionou em notícias anteriores, teve a questão da decretação da prisão do Ramagem por uma potencial fuga para pedido de asilo. Então isso pode gerar um efeito em cascata. E todas as pessoas que acabaram visitando o Bolsonaro mencionaram que o quadro de saúde é bem grave. Os documentos apresentados pela defesa ao relator e ao Supremo Tribunal Federal indicam que o caso é grave. Agora, como é um caso com traços e contornos políticos muito grandes, pode ser que haja uma necessidade de haver a foto da prisão, porque em teoria ele precisaria, caso seja decretada a prisão, ir para o presídio para fazer toda a burocracia, e aí sim poderia posteriormente haver a liberação. Então, me parece que é muito mais uma questão simbólica, uma simbologia envolvida, do que necessariamente o jurídico sendo aplicado. Mas o fato é que a saúde dele está debilitada, os que o visitaram confirmaram a informação, e também os documentos médicos, que não nos compete enfrentá-los, na medida em que pelo menos eu não sou formado em medicina, então me parece que a saúde é grave mesmo. E lembrando que ele também está com a impossibilidade de falar, de conceder entrevistas, o que não é bom para a institucionalidade brasileira, que ele fique em silêncio em decorrência de medidas cautelares tomadas no inquérito policial, no qual não avançou contra ele, e aí depois tem a prisão decretada num outro processo. Então tá uma confusão institucional muito grande também. Pois é, a defesa também diz nesse documento que a penitenciária da Papuda não teria condições de receber Bolsonaro por conta dessa situação de saúde dele, Teria sido feita uma inspeção lá e realmente os advogados dizem que não tem nenhuma condição por conta das instalações não serem apropriadas para atender um preso com comorbidades graves. Laura Porto, como é que Alexandre de Moraes vai reagir a isso? Já que João Belutti colocou essa situação da prisão política também, E toda uma imagem que se formou em relação a essa prisão, ele mantém ou não na sua análise? Eu imagino que, a princípio, eu sigo o meu companheiro, ele irá manter essa prisão para posteriormente, quem sabe, tivemos aqui o presidente Collor tendo uma prisão domiciliar concedida, Por que não seria concedida se for comprovado de fato essas debilidades médicas? Mas eu acho que num primeiro momento irá ser conduzido a Papuda, e aí sim serão conduzidas todas as provas de que de fato ele não vai poder ficar ali, e aí ele vai analisar novamente. Eu acho que a defesa de Bolsonaro se adiantou um pouco, mas é porque talvez eles já saibam que não tem muito mais o que ser feito. Eles estamos já nos últimos recursos, para ajeitar detalhes, e eles estão vendo que o fim ali e uma possível prisão está muito próxima. João Belutti, eu fiquei com uma dúvida aqui mais jurídica. Existe alguma diferença da prisão domiciliar comum para a prisão domiciliar humanitária que eles usam aqui nesse documento?
Parece que é bastante similar, né? Humanitária seria essa questão de você apelar para uma questão de humanidade, enfim, mas tecnicamente acaba dando na mesma, porque os dois vocês estão na sua casa. Mas lembrando que no caso do Bolsonaro, há exigências, né, colocadas ali maiores do que o comum no caso, até por ele ser ex-presidente, tem uma institucionalidade muito grande, mas lembrando que a proibição também de falar, de se comunicar, dar entrevistas, o que não é o ideal, na medida em que uma coisa é a pena e outra coisa é você poder dar entrevistas, enfim, falar, até porque ele ainda é o líder, né? É considerado o grande líder da direita e está sem poder falar com a sua base, né? Mas basicamente, na prática, acaba sendo a mesma coisa, essas prisões. E a Laura Porto citou a questão do Collor e a própria defesa de Bolsonaro coloca isso também no documento. O pedido lembra a situação do senador Fernando Collor, que foi para realmente prisão preventiva ali fechada, e a defesa cita que isso pode acontecer em relação ao Bolsonaro para flexibilizar o regime inicial quando há um caso de doença grave. Então, a defesa de Bolsonaro ainda pede prisão domiciliar humanitária em substituição ao regime fechado, um uso de um monitoramento eletrônico, uma tornozeleira, uma autorização para deslocamentos exclusivos para tratamento médico, mediante uma comunicação prévia de 48 horas ou em caso de urgência, né? E o documento conclui que, diante do risco à integridade física e à própria vida, a prisão domiciliar seria a única medida compatível com a dignidade humana. Em toda essa estratégia, Laura, realmente cria-se uma mobilização diante dessa figura de Bolsonaro, uma figura um pouco mais debilitada, uma figura que realmente tem que passar a bola para um sucessor. A gente viu ultimamente algumas pesquisas aqui que foram divulgadas no país, que a própria população já diz, mais de 70%, se eu não me engano, que quer que Bolsonaro fale para alguém, né, assumir esse cargo para ano que vem, que não acreditam mais na possibilidade dele se candidatar. Veja que o argumento do presidente Collor ter ido para domiciliar é um argumento forte, um argumento de peso, e que, se de fato for confirmada toda essa debilidade física, né, como disse, não somos médicos para definir, isso tem que ser comprovado ali pelos devidos meios, vai ser difícil não conceder essa domiciliar. E, voltando à pauta anterior que estávamos, Tarcísio mesmo disse que só iria falar ou se candidatar a partir do momento que Bolsonaro dissesse. Então, Bolsonaro ainda é o líder da direita, da extrema-direita, e é ele que vai definir esse nome. Então, enquanto ele não trouxer quem é esse nome, quem vai substituí-lo, não teremos essa movimentação. Mas todos já estão vendo que nós não vamos conseguir, aqui no Brasil, vislumbrar que ele seja solto, que nós tenhamos, por exemplo, o PL da anistia ampla e restrita, porque é bom lembrar que agora que passaram várias pautas, nós voltamos a falar do PL da dosimetria de novo no Congresso Nacional. Vamos ver se vai passar também, se vai continuar caminhando ou não. Obrigada, Laura Porto e João Belucci. Vamos para o nosso repórter, então, Lucas Martins, que tem também todo o detalhamento desse pedido de domiciliar que foi feito agora há pouco pela defesa de Jair Bolsonaro. Com você, Lucas. Oi, Márcia. Boa tarde para você novamente. Olha só, nós falamos ao vivo aqui, próximo ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue cumprindo prisão domiciliar por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente vai falar também um pouquinho agora sobre a questão das visitas que Jair Bolsonaro tem recebido nos últimos dias. Isso porque, na manhã de hoje, o deputado federal Nicolas Ferreira esteve aqui na residência dele. Essa autorização foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes de encontros do ex-presidente com governadores, parlamentares e outras autoridades que estão vindo aqui fazer visitas a Jair Bolsonaro. Após o primeiro pedido de recurso da condenação negada pelo ministro Alexandre de Moraes, à espera de um desfecho em relação ao julgamento que tramita ainda no Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro segue cumprindo prisão domiciliar aqui na residência dele em Brasília. E a gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes de perto e tem essa informação que chegou para a gente agora há pouco sobre o pedido da defesa que foi feito pela defesa de Jair Bolsonaro sobre a prisão domiciliar dele, já contando aí em relação a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal.